Bem-vindos ao Clube do Chorume. Hoje a gente vai direto para a sala de cirurgia da tosquice. Um slasher cirúrgico da Cannon Filmes com sangue, bisturi, câmera tremida e uma protagonista de camisola, por que não? O nome: Hospital Massacre, ou também conhecido como X-Ray. Para entender nosso filme de hoje, a gente tem que voltar aí para um tempo em que todo assassino precisava usar uma máscara e qualquer desculpa, dependente se era boa ou não, para poder matar. O ano era 1981, simplesmente o auge da explosão slasher nos Estados Unidos. Depois do sucesso de Halloween de 78, Sexta-feira 13 de 1980, os estúdios começaram a correr para lançar seus próprios filmes que tivessem aí um assassino traumatizado, um grupo de vítimas, geralmente adolescentes, e esses adolescentes ou pré-adultos com aquela necessidade absurda de ter seus momentos libidinosos. E lógico, um ambiente isolado ou temático. Valia de tudo aí: colégio, acampamento, metrô, navio, supermercado e, claro, hospitais. Só em 1981 nós tivemos The Burning, My Bloody Valentine, Happy Birthday to Me, Final Exam, também é de 81, e Hell Night. E tem mais uns 10 aí que pareciam praticamente todos o mesmo filme, só trocando o feriado e o assassino. O padrão era sempre o mesmo, Adolescentes, data comemorativa, um vilão com trauma mal resolvido e uma arma cortante. É basicamente isso, não tem muito segredo. O X-Ray ele tentou algo inovador, umas aspas aí, mas acabou jogando aí o slasher para dentro de um hospital, onde que naturalmente já rola trauma, dor, gritos de pânico. Então, por que não colocar o nosso assassino mascarado nesse ambiente? Nós vamos passar rapidamente aqui pela ficha técnica. Título original: X-Ray, o alternativo Hospital Massacre. Ano de lançamento, como eu disse, 1981. Ele teve um relançamento em 1984. Direção de Boaz Davidson, roteiro de Mark Ben. O elenco tem Barbie Benton, a nossa coelhinha, Charles Lucia, John Van Ness. É uma galera aí desconhecida, que fizeram nada muito importante, de certa forma, no blockbuster, melhor dizendo. Ele dura em torno de 89 minutos, o gênero um slasher tradicional, aí um terror, terror trash, posso assim dizer. Quem distribuiu foi a gloriosa Cannon Group, e o orçamento estimado aí de 600 mil. As locações, inclusive, pessoal, foi um hospital parcialmente desativado em Los Angeles. Quanto ao nosso diretor, Boaz Davidson, ele é israelense, nasceu em 1943, e começou sua carreira aí fazendo comédia adolescente, sexploitation em Israel. A mais famosa aí foi Eskimo Lehman, de 1978, e ele até virou meio cultuado, ele virou cult lá no país. Quando ele migrou para os Estados Unidos, ele foi parar nas mãos da gloriosa Cannon Filmes, que tinha uma missão clara: fazer o máximo de filmes com o mínimo de dinheiro. Davidson dirigiu X-Ray quase como um freelancer, com pressa, sem luxo, bastante improviso. Mas aqui vem um plot twist, pessoal. Boas depois ele virou um dos produtores mais prolíficos do cinema B americano. Ele produziu aí Adrenalina, Mercenários, Lutador de Rua e mais uns 100 filmes de porrada com o Jason Statham e o Nicolas Cage. Então podemos dizer que ele foi de um jaleco de sangue falso para uma porradaria generalizada. Respeita o homem. X-Ray começa como todo bom trauma de infância, Dia dos Namorados. Quem nunca? 1961, o pequeno Harold, que já tem cara de quem ouve vozes, ele resolve se declarar para a coleguinha Susan, com um cartão feito à mão, tradicional. Mas a Susan ri da parada lá, prefere brincar com outro menino. Resposta do Harold: mata o rival com um cabide de arame, como se estivesse ensaiando para ser o filho bastardo do Norman Bates. Começa bem. O nosso filme ele já dá um sinal de quem tem tudo aí para entregar diversos risos e sangue. 19 anos se passam dessa cena e a Susan agora ela é interpretada por ninguém menos que Barbie Benton, ex-coelhinha da Playboy, lindíssima inclusive,
ex-namorada de Hugh Hefner, e aqui ela, né, faz, lógico, o nosso papel de protagonista como mulher aterrorizada, suando. Ela vai para o hospital apenas para buscar um resultado de um exame de rotina, né, tradicional, só isso. Mas é recepcionada por uma série de absurdo administrativo que faria até o SUS aí parecer um spa de luxo, juro. Os exames somem, ninguém sabe quem que é a mulher, os médicos olham como se ela fosse uma cobaia, sei lá. Praticamente ela é forçada também a ficar internada do nada, é uma confusão. E a partir desse ponto começa aí o Festival de Mortes, é o que né, o filme quer entregar. O assassino mascarado, usando o jaleco branco, começa a matar qualquer um que tenha contato com a Suzy. Aí tem médico estrangulado, enfermeira esfaqueada, paciente desaparecendo, enfim, né? E tudo isso se utilizando de várias técnicas, vários instrumentos diferentes. Aí vai de aparelho de raio-x a estetoscópio, tudo funciona como arma. Essa pérola, né, esse roteiro, ele é assinado pelo Mark Ben, que curiosamente também ele escreveu Charade de 1963, que é um clássico de suspense muito mais elegante. Aqui ele entrega exatamente o oposto. Thriller sujo, repleto de paranoia institucional. O roteiro, veja assim, ele até flerta com alguns temas interessantes, né? Controle do corpo feminino pela medicina, até a sexualização forçada da protagonista e, lógico, o labirinto burocrático de um sistema de saúde que acaba te prendendo sem motivos. Mas né, vamos lá. Tudo isso ele é diluído em sequência de grito, câmera tremida, longos planos de Barbie Benton de camisola numa cama, ou só de calcinha na cama do hospital e andando pelo corredor, enfim. X-Ray é basicamente o resultado de um roteiro inacabado, uma locação barata, uma atriz famosa por outros motivos e um diretor que ainda estava aprendendo a filmar em inglês. Mas eu vou dizer pra vocês, né? É por isso que eu venho aqui indicar esses filmes, por isso que existe o Clube do Chorume, é exatamente por isso que esses filmes são adorados por quem ama cinema trash. Ele é torto, esquisito, mal atuado, mas ele tem uma personalidade única. A de um slasher que não sabe o que está fazendo, mas faz com convicção. Isso é importante. O filme, pessoal, ele foi rodado em um hospital real abandonado em Los Angeles. Não é um cenário, né? É só um andar desativado, se eu não me engano, de um hospital, mas eles utilizaram ali esse cenário, o que traz um clima real ali de decadência, sujeira, cortina, mofo de verdade, num ambiente hospitalar. Eles filmaram apenas em 12 dias, com um orçamento, como eu disse, estimado em $600 mil. E aqui eram filmes como de praxe, né? Queria fazer algo rápido, barato, chamasse a atenção das locadoras, missão cumprida. Produzido às pressas para aproveitar o boom dos filmes slasher, né? Como eu disse, nos anos 80. Então, entregou dentro do que a gente gosta como cinema trash, ele entrega boas, como eu disse, boas risadas e boas mortes no caminho. Boaz Davidson, o nosso diretor, ele foi uma substituição de última hora, né, para o diretor original, que inclusive esse diretor original, pessoal, ele foi demitido após não cumprir a promessa de investir uma quantia de dinheiro na produção do filme. E esse é o nível do que a gente está falando hoje. Nada como cinema trash para trazer esse tipo de situação. Billy Jacob, que interpreta o jovem Harry, né, e a Elizabeth Roy, que interpreta a jovem Susan ali na cena inicial, eles tinham atuado juntos como crianças assassinas no Aniversário Macabro, né, no Bloody Birthday, no mesmo ano em que eles apareceram nesse filme, no X-Ray. Então, né, o casalzinho ali já estava com o pé no cinema de horror. Segundo entrevista com o diretor Boaz Davidson, o set estava lotado no dia em que foi filmada a cena de nudez aí da atriz Barbie Benton. Por quê? É fácil de entender essa, né? Esse foi o último filme de Marian Bieler. Falei ali da cena de nudez da Barbie Benton, inclusive essa foi a primeira cena de nudez prolongada dela, embora ela já tinha mostrado ali algumas coisas, né, brevemente no filme The Naudit Cheerleader de 1970. E esse é um dos 3 filmes slasher entre 81 e 82, né? Com um assassino perseguindo vítimas dentro do hospital.
né? Os outros dois são Halloween 2, de 1981, com Jamie Lee Curtis gritando enlouquecidamente. Esse é sensacional, esse filme eu gosto muito. E Visiting Hours, de 1982, com Lee Grant. Em uma entrevista para um dos discos de Blu-ray, o diretor Boaz Davidson ele contou que ocorreram coisas estranhas durante as filmagens, né? Luzes apagando, sons esquisitos vindo aí das partes de Hospital Abandonado. Esse mais um daqueles filmes que sempre são falados, né, de maldição dos bastidores, não sei. Mas o Boaz trouxe essa curiosidade aí num dos Blu-ray aí lançados. Levou cerca de 31 anos para ser inclusive lançado em Blu-ray, esse que eu tô falando. Né? E depois ele foi inclusive remasterizado em Blu-ray e 4K, né? Quase 10 anos depois, em 2022. Tem uma versão de 2022 aí que está em 4K. O filme ele foi lançado nos cinemas no início dos anos 80, pessoal, com o título de Hospital Massacre, embora o título original era para ser X-Ray, né? Porque aqui não filmes queria algo mais assustador para atrair o público, né? Devido ao boom dos slash. Assim, ele durou até o final de 82, esse monte de filme. Há pôsteres com esse título, né, o Hospital Massacre, lançado na Europa e em outras partes do mundo. E há outros com o título de X-Ray, né, mas ficou mais conhecido realmente como Hospital Massacre. Apesar de eu chamo de X-Ray, que é o pôster que eu vi inicialmente quando eu comecei a procurar esses filmes, gravou na minha memória isso. Todos se deram muito bem com Barbie Benton, que ela não reclamou das dificuldades da filmagem, segundo Boaz Davidson, que ela se adaptou muito bem à situação, inclusive com as pessoas ali que cercavam toda a produção. Esse foi um dos últimos filmes slasher feito pela Cannon Filmes no início dos anos 80. Né? Se considerarmos o 10 to Midnight, estrelado pelo Charles Bronson, que foi filmado em 82, o roteiro original era um slash, mas foi transformado depois num thriller de ação com... Né? Tinha Bronson, né? Bem melhor ele soltar porrada que ter a parada slasher. A Cannon ainda tentou retomar o gênero de horror 4 anos depois, com nada mais, nada menos que o Massacre da Serra Elétrica 2. Esse é uma bomba, esse merece inclusive um episódio dedicado, nem precisa ser um Clube do Churume. Tem que ser um trash review dele, porque é maravilhoso. Maravilhoso. O que o primeiro entrega de bom, esse entrega de tosco. Mas, citei algumas vezes a Barbie Benton, só pra deixar claro aqui quem é esse ser, né? Já passamos aqui por algumas curiosidades também do X-Ray. Barbie Benton ela foi uma escolha assim, puramente comercial. Ela era famosa, linda, uma figura desejada nos anos 70, mas nunca tinha estrelado um filme de terror. Aqui ela pôde gritar bastante, correr por corredores, desmaia umas vezes. Ela se torna aí realmente aquela final girl tão desejada pelos filmes slash. Inclusive o figurino dela deve ter sido muito fácil de trabalhar com ele, né? Foi uma camisola transparente praticamente do início ao fim do filme. Quanto à estrutura do filme, pessoal, ele tem uma estrutura bem cíclica. Uma palavra difícil, hein? Onde a Susan praticamente fica tentando sair do hospital, é impedida, encontra um morto. Grita, corre, é levada de volta para a cama, repete isso o tempo todo. É tipo, praticamente o dia da marmota, só que com um bisturis. O final, pessoal, eu não vou, lógico, dar spoiler, mas qualquer pessoa que assistiu o primeiro minuto de filme já sabe. Né? O diretor joga uma luz vermelha, uma luta mal coreografada, corte seco, acabou, sem explicação, sem redenção, crédito subindo e tá tudo certo. O máximo que vai acontecer é você ficar se perguntando o que aconteceu com um faxineiro que morreu, sei lá, no minuto 12 do filme. Quanto à recepção do nosso filmeco de hoje, a crítica caiu matando, lógico que sim. Disseram que era um filme desonesto, explorava o corpo da atriz, tinha o roteiro vazio, direção sem rumo e montagem feita por um açougueiro. O que dizer? Como eu posso indicar melhor esse filme com toda esses indicativos que a crítica trouxe naquele momento? Perfeito para todo fã de cinema trash. Mas o tempo, meus amigos, o VHS circulou aí, os fãs de slasher abraçam a causa e hoje sim, é um filme cult entre os colecionadores. Principalmente depois que foi relançado em Blu-ray, como eu já comentei. No IMDb, inclusive, ele tem nota 5.1, é quase um Oscar por gênero, vamos lá. Mas se você gostou, né, se
você assistiu o X-Ray, você gostou da indicação de hoje, e aí te deixou com um pouco mais de sede de assassino mascarado, com pitada trash, como de sempre, vamos deixar as 3 indicações aqui como já é de costume. Primeiro, Visiting Hours, que eu comentei, que é um assassino aí que persegue uma jornalista dentro de um hospital. Michael Ironside no ápice da loucura dele. Clima tenso, direção competente e o Shatner fazendo Shatner. Sim, tá lá, indico. The New York Reaper, cara, esse é outro filme que eu preciso fazer algo especial pra ele. Fult, mais Itália, mais assassino que fala como o Pato Donald. Cara, trauma eterno. Esse é violento, sujo e inesquecível. Filmaço. O último filme aqui pra indicar pra vocês é Don't Go in the House, de 1979, que é um homem traumatizado pela mãe que resolve queimar a mulher viva com lança-chamas. É isso que o filme mostra, sem dó, perturbador até hoje. Bem, mas X-Ray é ruim, incoerente, explorador. Mas é também um retrato puro do terror barato dos anos 80, feito com pressa, sem polimento e com aquele charme VHS que a gente ama. Minha nota, pessoal, um sólido 6 de 10. Dito isso, por hoje é só. Por favor, assistam esse filme se não assistiu ainda. Se já assistiu, deixa aí nos comentários o que você achou do filme. Lógico, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí qual outro slash obscuro você recomendaria para uma sessão aí de sábado à noite. Até a próxima e é nóis.